o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perdão, eu saltei uma parte. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muita gente que é missionária deve estar falando um amém aí do outro lado, mas eu quero também te pedir uma atenção. A gente fica por demais preso ao verso 14. O evangelho será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. Então tem que dar muito estudo bíblico, eu tenho que distribuir muito livro da Novo Tempo, eu tenho que distribuir muita revista, eu tenho que convidar as pessoas a assistirem. Mas vem cá, esse versículo aqui isolado, ele não diz muita coisa. Antes de Jesus falar que o evangelho seria pregado a todo mundo, ele diz que o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos. Não de todos. Aqueles que vão cumprir Mateus capítulo 24, verso 14, de pregar o evangelho, tem que estar entre aqueles que não terão seu amor resfriado. E como não ter o amor resfriado? É interessante que depois que Jesus descreve a volta dele, se você virar a página e for até o final do capítulo 24 e o capítulo 25, você vai ver que Jesus conta algumas parábolas que ilustram o tempo da volta dele. E a primeira parábola que ele conta aqui é a parábola do servo fiel e do servo mau. Ele fala de um senhor que foi embora e encarregou seus servos de cuidar, mas o servo falava, o senhor logo virá, e começou a espancar os seus amigos. Ou seja, servos que à espera do seu senhor não tratavam bem os seus irmãos. Aí diz, virá o senhor daquele servo em dia e hora que não espera. Onde vai acontecer essa parábola dos servos? Não pode ser no mundo, é no povo de Deus. Olha, a parábola é dos servos fiéis e infiéis. Quem está no mundão, que não quer saber de espiritualidade, de Deus, nem de Bíblia, nem nada, não pode falar que ele é servo, ele não quer ser servo. A realidade de servos é uma realidade interna do povo de Deus, não externa. Depois Jesus contou outra parábola, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens também não representam o mundo político, social, o mundo extra, o povo de Deus. As virgens representam o povo de Deus. Depois ele fala da parábola dos talentos. E novamente, a parábola dos talentos refere-se a quem? Quem são os servos que recebem talentos? É o mundo de maneira generalizada? Não, é o povo de Deus. Então você vê que Jesus não contou nenhuma parábola aqui falando dos governos, dos políticos, das nações. São parábolas relacionadas ao que acontecerá dentro do povo de Deus. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Se o povo de Deus não se amar, não se unir e não buscar a presença do Espírito Santo para pregar o Evangelho, esses outros sinais aqui não significam nada. Percebeu? Vou repetir para você e não me tome por um herege. Não adianta nada você... deixa eu pegar um pouco d'água aqui só. Obrigado. Não adianta nada o sol se escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem do céu, são sinais da volta de Jesus. Não adianta nada ter terremoto na China, não adianta nada ter fome na Etiópia, não adianta nada ter mobilização mundial para um governo único, não adianta nada. Olha, ainda que o anticristo surja agora com um decreto de morte, se o povo de Deus não estiver fazendo o dever de casa, Deus vai matar esse anticristo e vai dar mais 50 anos para surgir o outro, ou 100 ou 200. Eu tenho sim que mostrar para as pessoas os sinais que acompanham a trajetória até a volta de Jesus. As guerras, os terremotos, um olhar profético e atento ao que está acontecendo, para saber que o mundo está maduro. Mas, mais do que isso, eu tenho que ter um olhar interno. Dentro do povo de Deus, servo bom e mau, virgens, talentos. Somente quando o povo de Deus fizer o dever de casa, aí ele repete, no final do capítulo 25, a cena da volta dele com um grande julgamento. E o que me chama a atenção? Quando vier o Filho do Homem em sua majestade, é interessante que nem todas as pessoas terão a mesma reação na volta de Jesus. Porque quando eu vou para Apocalipse capítulo 6,
Lá fala que quando Jesus vier, que alguns ímpios, pessoas do mundão mesmo, vão gritar para as rochas e rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e também da ira do Cordeiro, porque ninguém pode subsistir. Então haverá uma classe numerosa de pessoas que, quando ele vier, vai implorar aos montes que caiam sobre eles, porque eles não podem nem suportar ver a glória de Jesus. Também quando eu vou para Lucas, lá fala que alguns homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, que até os poderes do céu serão abalados. Muitos vão ficar desesperados. Mas, curiosamente, a Bíblia mostra uma outra classe de pessoas que, à volta de Jesus, não vão pedir para os montes cair sobre eles, não. Nem vão desmaiar de terror, não. Mas também não vão dizer: esse é o Senhor que nós aguardávamos. Pelo contrário, sabe o que eles vão dizer? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz curas. E ele falará assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Está na Bíblia isso. E um outro grupo vai chegar para ele e falar: Senhor, mas vem cá, isso aqui não está certo, porque em teu nome eu profetizei. E ele falará assim: malditos, eu não conheço vocês. A petulância dos crentes. Nesse aspecto, se me permitem uma digressão aqui psicológica, eu acho os ímpios, no final dos tempos, mais honestos do que os pretensos filhos de Deus. Porque o ímpio, estou falando ímpio mesmo, o Hitler da vida, se tivesse vivo na volta de Jesus, né? Mas alguém do caráter de Hitler, um camarada mau, sem escrúpulos, que estupra criança, que mata inocente, esses tipos de pessoas, ímpias mesmo, eles vão ser mais honestos na volta de Jesus do que os pretensos religiosos. Porque esses na volta de Jesus, os ímpios, eu digo, vão gritar: caia sobre mim, rochedo, porque eu não aguento, eu não vou nem arriscar dizer que eu tenho chance com ele, que eu não tenho. Agora, os pretensos cristãos ou religiosos, que vivem uma religião só de fachada, só de amém, aleluia, e doutrina, esquecendo da piedade que tem que acompanhar essa doutrina, esses com uma arrogância sem tamanho, vão falar: espera aí, por que está subindo ele eu não estou? Olha a audácia. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. O ímpio pelo menos admitiu que ele não tem chance. Esse ainda quer discutir se não houve um erro de cálculo de Deus. Peraí, senhor, olha direito essa lista aí, vê se eu não estou aí. É impossível, o senhor não vai ser justo se eu não entrar no céu. Eu vou ler nas palavras de Jesus uma das versões desse diálogo dele com esse grupo. E também com o grupo dos salvos. Quando vier, estou lendo Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o mestre dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor. E ele continua: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi, Senhor, que o vimos com fome e lhe demos de comer? Ou quando com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, ainda que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estive sendo forasteiro e vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, ou nu, ou enfermo, preso, e não o socorremos?
Aí Jesus repete: em verdade vos digo que sempre que deixaram de fazer a um dos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Como pregador da palavra de Deus, me chama a atenção que Jesus não falou assim: entrem no reino, meus filhos, porque vocês deram muito estudo bíblico. Entrem no reino porque vocês foram fiéis à doutrina, à cristologia bíblica. Então quer dizer, Rodrigo, que eu posso deixar de pregar a palavra e ser herege? Não, de jeito nenhum. É porque essas coisas, na visão de Jesus, estão incluídas na visão humanitária, no comportamento humanitário. Não adianta nada eu dar o pão para o meu semelhante e não mostrar para ele a esperança da vida eterna. Esse é o ponto. Se eu apenas dou o pão para o meu semelhante, mas não o levo através da graça de Jesus a ter uma vida transformada, a conhecer as promessas de Deus para a vida dele, a conhecer as profecias da Bíblia, eu estou fazendo um trabalho porco. Do outro lado, se eu dou as verdades bíblicas para ele, mas não dou o pão, estou igualmente fazendo um trabalho porco. Então nós não temos que ficar agora com uma falsa dicotomia. O que a igreja tem que fazer? Pregar ou ação humanitária? Gente, essa pergunta é estúpida. Seria a mesma coisa de eu perguntar: qual asa eu posso serrar do avião antes do voo? Nenhuma das duas. O avião precisa de duas asas para voar. E a igreja precisa de duas ações para alçar voo: evangelismo e trabalho humanitário. Qualquer matéria sobre eclesiologia que negue uma dessas asas não alcança voo.